Amém, meus irmãos. Saúde a todos na paz de Jesus. Pastor Tiago, quem vos fala. Irmãos, eu quero trazer aqui algo que é um pensamento próprio, né? Aqui não é uma opinião de nenhuma denominação religiosa, né? Mas sim a minha opinião como estudioso da palavra, como dirigente também de igreja, né? Já pastoreei a igreja por alguns ministérios, não só pela Igreja Pentecostal Deus e Amor. Hoje congrego na Igreja Deus e Amor, né? Estou muito feliz no ministério, graças a Deus, estamos conseguindo trabalhar. Mas o maior erro das igrejas, na minha opinião, todas as igrejas, tá? Independente de placa, de denominação, é não se preparar para os dias maus, né? Porque, irmãos, nós sabemos pelas escrituras sagradas o que vem pela frente, né? Então, todo pastor, todo estudioso da palavra, ele sabe o que vai acontecer pela frente. Ele sabe que é princípio de dores e que vai piorar, que vão vir futuramente outras crises aí, outras enfermidades, vão vir, né, outros tipos de catástrofes, porque é o que a Bíblia diz, né? Que as dores de parto ela aumenta, ela não diminui, né? Então vai estreitar sobre a face da terra. Se nós sabemos que isso vai acontecer, por que nós não nos preparamos? É, por que não há um planejamento para dias de crise para socorrer os irmãos, né? A gente viu que quando veio essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. E não era para ter pegado a igreja de surpresa, porque a igreja sabia que isso aconteceria, né? Todos nós sabíamos. Então, assim, por que que não há um preparamento, né? Muito pelaquela visão que a igreja não vai passar por nada. Ah, a igreja não vai ser arrebatada, não vai passar por nada. Nós cremos, eu creio no arrebatamento da igreja, mas é nítido que Deus vai permitir que a igreja passe por um processo aqui na terra para poder peneirar, para poder, né, ali de certa forma a Bíblia diz serão provados como o ouro é provado no fogo. Então, assim, é uma permissão de Deus, né, para provar os crentes também, né, para dar uma peneirada, porque hoje em dia todo mundo é cristão, todo mundo é crente. Qualquer pessoa aí que tem uma vida muitas das vezes promíscua, a pessoa não obedece a palavra de Deus, anda de qualquer maneira, ele é crente. Se perguntar para ele, ele fala: "Não, eu creio em Deus, sou crente, sou de tal igreja, sou de tal igreja, independente de placa". Todo mundo é crente hoje em dia, né? Então a questão é quem são os verdadeiros. Então Deus vai provar para ver quem é de verdade, né? Isso, irmão, isso é claro. Nas escrituras sagradas isso é claro, tá bom? Então, assim, por que que a igreja não se prepara, né? Nós vemos que quando veio a crise, a igreja, as pessoas ficaram perdidas. Eu presenciei isso. Eu fiz um trabalho durante a pandemia, eu fiz um trabalho nas comunidades, a gente foi pra rua, você via pessoas desesperadas, crentes desesperados sem saber o que fazer, perdeu o emprego, não tinha condições, não tinha visita, não tinha nada, porque era uma questão ali de pandêmica, né? Então não tinha visita. Então aí que as igrejas começou a fazer trabalhos online, muitas igrejas que era mais rígida começou a fazer trabalhos na internet, porque era uma forma de alcançar as pessoas. Então a igreja começou a improvisar. A igreja começou a improvisar para tentar de última hora ali suprir uma situação, mas devia ter se preparado antes. Devia ter se preparado, devia ter um grupo ali preparado para poder fazer visita, para poder auxiliar, para poder estar ligando para as almas, para poder estar suprindo aquele que for desempregado um alimento. É para isso que a igreja, assim que a igreja primitiva trabalhava. Eles viviam em dias de crise, dias de perseguição, né? Não tinham os templos físicos, então eles congregavam nas casas, eles tinham todo um trabalho de assistência aos irmãos, né? Então isso é muito importante. A igreja precisa ter um planejamento para dias de crise, porque agora está tranquilo, mas eu garanto para vocês, quem tem ouvido ouça, que o Espírito de Deus diz às igrejas, virão dias difíceis sobre a face da terra, virão outras crises, quando o povo menos esperar, vai vir outras coisas, porque assim a Bíblia diz que vai acontecer, está na Bíblia, irmão. Princípio de dores, entende? Então que nós estejamos preparados, a igreja precisa estar preparada, estar atenta, e ter um planejamento, ter uma visão do que fazer em dias de crise, né? Porque esse sistema que a gente tem de tempos já se mostrou que é um sistema frágil, né? Onde o governo decretou ali, deu uma canetada ali que tem que fechar porque uma crise, quer seja de questão de saúde ou pandêmica ou o que for, né? O governo ele tem uma certa autoridade sobre os templos físicos. Ele não tem autoridade sobre a igreja que somos nós, um corpo, um grupo de pessoas que adora a Deus. Isso jamais nem governo, nem Satanás, nem ninguém vai conseguir parar, né? Não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja não para.
Nos dias dos apóstolos estavam sendo mortos, perseguidos, e foi a época que a igreja mais cresceu. Então, assim, ninguém pode parar a igreja de Deus, o Espírito Santo não para. Mas os templos físicos, o governo tem uma certa autoridade sobre isso e ninguém pode falar que não tem, porque nós presenciamos o governo dando canetada e fechando todas as igrejas. Então, assim, precisamos ter um planejamento para dias difíceis. Essa é a minha opinião, esse é o maior erro das igrejas, achar que não vai passar por nada. Infelizmente, para mim eu acho lamentável vendo que a Bíblia fala claramente que iremos passar por muitas coisas ainda antes do arrebatamento. A paz, Senhor Jesus.